escolhi em falar sobre como que está o cenário no Brasil atualmente e o que a gente tem para estar construindo em relação ao PME. Então, a gente vai abordar muito relacionado a questões técnicas, éticas e comerciais, que é a tríade que envolve o OPME. Aqui é só para contextualizar, a gente sabe que nós estamos num momento complicado em termos de, tanto em queda de número de beneficiários, em mudança de mercado das operadoras de saúde, que vai refletir nos hospitais, vai refletir no Sistema Único de Saúde como um todo. Aqui mostrando que ainda é o plano coletivo o que mais tem hoje de beneficiário, mas que também está tendo essa mudança no perfil. E que também muita empresa está mudando o tipo de operadora, que tinha abrangência nacional e passa a ter estadual, justamente por questão do custo. E a maior predominância está aqui, né, nas regiões que estão marcadas aqui em verdes, né, como vocês estão vendo, sul, sudeste, que acaba tendo o maior volume de beneficiários. E nós tivemos uma mudança muito grande em relação à nossa faixa etária. Se a gente for separar por operadora, principalmente as autogestões, essa pirâmide fica mais gordinha ainda. E isso reflete no aumento do volume do OPME. Então, a gente se pergunta muito, quando chega no final do ano, que a gente tem todo um trabalho de negociação, de padronização, e os custos continuam aumentando. Isso vai dando assim, uma frustração para a gente. Mas o sentido é que as pessoas estão vivendo mais, está aumentando o número de procedimentos e, mais do que isso, as questões das novas tecnologias que estão sendo incorporadas. E quando a gente vai abordar as taxas de sinistralidade, aqui o gráfico melhora com mais clareza, a gente vê que a questão da sinistralidade está muito próxima, que a receita que está entrando, quase tudo está se gastando, sendo que tem operadora, vou citar mais uma vez a autogestão, que a receita não conseguiu pagar os custos essenciais. Então, esse é o momento que a gente precisa estar o quê? Utilizando um problema como uma oportunidade. Que oportunidade? De aprimorar, de revisitar seus processos, melhorar a relação com todos os players de mercado, que são quem? As operadoras, os hospitais, os fornecedores, os profissionais de saúde como um todo. Então, a gente tem que pegar esse momento para tornar uma oportunidade. Por quê? O nosso consumidor não consegue mais pagar essa conta. Um reajuste de plano está cada vez mais difícil. E alguns planos de saúde, eles fazem a coparticipação direto daquela carteira. Então, se ele pagar, se ele gastar 100 mil no tratamento, nem que ele vá pagar prestações a perder de quanto tempo, ele vai ter que pagar. Então, a gente precisa lembrar que, por trás de tudo isso, temos nós, os consumidores, independente se a gente tem operador ou não, porque se eu estou dentro do Sistema Único de Saúde e eu aumento o volume de atendimento, vai prejudicar, mais uma vez, o consumidor. Então, são vários motivos que aumentam o custo de assistência. Um eu já citei, em relação ao aumento dos anos, né, de vida, e com isso as novas tecnologias, como a famosa TAV, que vem aí, a válvula percutânea aórtica, que quando chegou no Brasil, ela chegou de uma forma muito ruim, porque chegou numa época que os médicos não tinham nenhuma curva de aprendizado, e a válvula era uma válvula de um perfil muito elevado, com inúmeras complicações, como pacientes que vão ter bloqueio atrioventricular, pacientes que acabavam evoluindo para uma estenose arterial, colocando stents e indo a óbito, porque a escolha estava sendo mais, eu brincava na época, que o paciente não tinha mais perspectiva terapêutica e estavam tentando uma válvula de salvamento, e não é esse o objetivo. Hoje a gente está na terceira geração, então hoje temos curva de aprendizados, temos resultados e temos as indicações específicas para isso. O próprio usuário, gente, ele usa muito o Dr. Google. Então, cada técnica cirúrgica que vem aí, ele vai lá e pesquisa no Dr. Google como se fosse a melhor das informações. Então, ele não tem esse filtro. A própria cirurgia bariátrica, na técnica de sleeve, a gastrectomia vertical, ela foi amplamente divulgada por não ser desabsortiva. Então, muito cliente chegava para o médico e falava, eu quero operar, mas eu quero essa técnica. E hoje a gente está tendo o quê? As consequências dessa técnica. Quais são as consequências? As fístulas esofágicas que estão vindo, porque ela tem muito mais, o percentual de fístula para essa técnica é muito maior do que o bypass. Não é qualquer paciente, ela não cura diabético. Então, assim, vamos usar a tecnologia a nosso favor. E a gente percebe que os médicos mais novos usam mais essa técnica. Hoje ela está 50% de sleeve e 50% de bypass no Brasil. Mas os médicos mais tradicionais, eles ainda continuam no bypass. Então,
até onde que a tecnologia é tão boa e para quem que vai ser utilizado. A atuação médica também está cada vez mais abrangente. A gente tem as áreas de atuação. Então, tem um médico ortopedista que só faz cirurgia de mão. E aí, os fabricantes se prepararam para esse novo nicho de mercado, criando as placas de baixo perfil, que evita lesão de tecidos moles, entre outras coisas mais. O importante que a gente está discutindo é que a gente precisa controlar custo, mas não a qualquer custo. O controle de custo ele é extremamente importante, mas a qualidade ela tem que ser premissa. Não dá para abrir mão da qualidade, porque senão a gente vai estar gastando menos ali na conta do 1 a 1, mas nós vamos gastar mais, porque esse paciente vai voltar, ele vai ter complicações, e mais do que isso, a gente está falando sobre uma vida. Então, a gente não pode simplesmente controlar custo a qualquer custo. Então, a qualidade ela tem que ser premissa para a tomada de decisão. O que é o OPME? É uma dúvida que todos nós temos, apesar que o Ministério da Saúde ele já divulgou o seu manual, que ele construiu com a Anvisa, com a Agência Nacional de Saúde, para tirar todas as dúvidas, o que é órtese, o que é prótese. Eu não vou ler, mas é importante vocês conhecerem, vocês podem buscar na internet esse manual. O principal que eu vejo desse manual é a diferença do que é material especial e material de consumo. Porque aí vem a grande questão contratual de operadoras com hospitais, para saber, material de consumo é o mais barato e o especial é o mais caro. Não, não é isso. Na verdade, vocês entendendo que é material de consumo, o restante é material especial. O material de consumo ele perde a sua integridade quando ele é utilizado. Exemplo, uma compressa de gás. Utilizou, ela vai perder a sua integridade. Ou ele tem validade até 2 anos, como um catéter duplo lume, que a validade vai ser em torno de 18 meses. Então, isso é importante colocar no contrato, porque você pega uma agulha de biópsia que é barata, ela não é mais material de consumo, ela é um material especial. Então, é mais a questão de conceitual, e isso influencia muito na hora que vocês estão construindo tabelas e contratos entre as partes. E hoje existe um movimento mundial pela Organização Mundial de Saúde em chamar, a Anvisa fala produtos médicos, né? Produtos para a saúde. E agora vai ser medical device, que é produtos médicos. Tanto que vocês vão ver que algumas legislações da Anvisa estão mudando, não estão mudando o conteúdo, estão mudando a nomenclatura para produtos para a saúde. Por quê? O mesmo problema que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem em todos os países. Qual o problema? Saber a incorporação de tecnologia, a nomenclatura, o comparativo técnico entre as marcas e quanto que custa. Então, a gente não pensa que a gente está sozinho. Então, isso é uma discussão a nível mundial. E esse é o objetivo de todos, né? Fazer a gestão dessa sinistralidade. A OPME é só uma fatia. A gente tem os oncológicos, os imunobiológicos, a quantidade de procedimentos diagnósticos, os home cares, que na verdade não é home care, é a família que abandona o idoso e não quer botar ninguém para cuidar em casa. Então, a gente ficar aqui, a gente ficar até amanhã falando dessas questões, aí a gente vai desistir e vamos fazer outra coisa. Até às vezes quando eu brinco, né? Por que eu escolhi essa área, gente? Eu trabalhava em UTI com transplante cardíaco, parada cardíaca é mole em relação a lidar com a OPME. O OPME deixa a gente taquicárdico o tempo todo, né? A gente tem todos os sintomas de uma arritmia. A gente, de vez em quando, tem visão turva, quando a gente vê muitos zeros. A gente fala assim, não estou enxergando direito tanto zero. Não é mais ou menos assim? A gente tem aquelas palpitação, principalmente se for falar com o chefe, quanto que custou. Aí dá uma palpitação enorme, dá até aquela síncope, né? Então, gente, não estranhe que todo mundo passa por isso. Agora, se piorar muito, eu digo para vocês estão precisando de férias, tá? Porque aí já está ficando grave a situação. Tem que descansar a cabeça do OPME. E o mercado é um mercado que não contribui. Primeiro, quem escolhe o produto não paga. Então, ele não quer saber quanto custa. Ele vai lá, ele recebe a informação, e o fornecedor, o papel dele é dizer que o produto dele é o melhor, é o mais bonito, é o que vai trazer resultado, mas muitas vezes o cirurgião, o médico, ele não vai ter tempo de olhar a literatura mundial, estudar, ele vai ficar só com aquela informação que ele tem ali de pronto, né? E na maioria não são verdadeiras. E aí vem a questão das tecnologias, e vocês podem pegar a literatura mundial, que vai mostrar o seguinte, que apenas 20% de nova tecnologia traz benefício clínico ao paciente. O restante só aumenta custo, só gasta mais dinheiro. Então, não tem benefício clínico. Eu vou pegar um exemplo. A gente está falando aí da válvula Spires, da Edwards. É uma boa válvula? É uma boa válvula. A Edwards lançou, eu fui no lançamento dessa válvula, dizendo que ela tem durabilidade de 40 anos. Então, ela vai durar mais do que a Magna Easy. Mas eu tenho isso
na vida real? Eu tenho alguém com essa válvula há 40 anos? Não tenho, é in vitro. Pode ser que ela dure, mas hoje o estudo que eu tenho é in vitro. Então, por que eu vou pagar o dobro do preço, mais caro? E como é que eu vou saber? Vamos fazer risco compartilhado? Se não durar, quem vai pagar isso? E, entre outras tecnologias, o próprio CDI, quando agora surgiu o eletrodo de quadripolar para evitar a estimulação de nervo frênico, de autoestimulação, com a característica que o paciente vai não ficar tanto tempo hospitalizando. Vamos fazer risco compartilhado. Então, a gente tem que mudar um pouco essa questão de trazer a nova tecnologia de uma forma que ela tenha a sua forma de pagar, porque existe um limite orçamentário. Muitas vezes as vantagens são apresentadas e as desvantagens estão escondidas. Eu gosto de trazer esse exemplo, é mais antigo, mas é o assistente bioabsorvível, que saiu em todos os jornais. O Einstein foi o primeiro a fazer estudo, mesmo com o próprio estudo realizado pelo fabricante, mostrando que ele não era bom. Porque se a gente pegar esse estudo e analisar a metodologia e a população, no Absorb, que é o bioabsorvível, foi utilizado o quê? Foi utilizado o paciente que a gente chama de paciente filé mignon, aquele paciente com uma lesão bem única, no máximo uma lesão de média complexidade. E no Science foi usado o paciente com lesão de alta complexidade, e mesmo assim não houve superioridade. Depois, o próprio Conitec fez o estudo mostrando que não teria mesmo a dupla antiagregação plaquetária, não poderia suspender, que ele não tem força radial, além de ter necessidade de geladeira, entre outros problemas mais. E aí a própria Sociedade Brasileira, no final de 2017, falou assim, não há evidência para usar esse stent. Só que antes disso, o stent já estava com Anvisa e as liminares estavam vindo a rodo, né? E fora isso, e os pacientes que colocaram o stent? Teve casos de restenose intra-stent, e que é totalmente off-label. Off-label é porque não foi estudado, não tem evidência. Outra característica é a própria simetria da informação. A gente sabe que cada um chama o seu material de um jeito. Hoje, a indústria farmacêutica, medicamento, evoluiu muito. Então, a gente tem lá o nome genérico, você que dipirona é dipirona. Agora, do OPME, eu tenho lá uma placa 3,5. Eu tenho uma placa 2,4 e uma 2,3 em bucomaxilo. 2,3 é melhor que 2,4? Claro que não. É 0,1 milímetros. Muda a técnica do médico? Claro que não. O que acontece é que a 2,3 só existia uma marca no mercado. Hoje existem 3, 4. E é interessante que a gente vai negociar quando eu comecei a negociar a 2,3, eu lembro uma vez que essa empresa tinha as duas. Aí a 2,4 era um preço X. E a 2,3, 2X. Eu falei, peraí, o titânio é o mesmo. A fábrica é o mesmo. Como é que pode ser 2X? O custo não é maior de produção, então não tem sentido. E realmente não é. No final, a gente conseguiu colocar o mesmo valor. Então, nós temos a questão do incentivo financeiro. Infelizmente, existe ainda muito mais. Muitas vezes, o cirurgião ele não indica nem o fabricante, ele indica a empresa, o distribuidor. Claro, existem alguns OPMS que são atrelados a serviço. Então, faz diferença eu ter um bom distribuidor que tenha bons equipamentos, bons instrumentais, que os instrumentais não são velhos, mas eu preciso fazer o meu trabalho, que seria o quê? Visita técnica, ver se o distribuidor realmente, os instrumentos tais dele são velhos, são ruins de pega, porque senão a gente só fica assim, eu acho isso, eu acho aquilo, e quem acha não sabe. A gente precisa ter certeza quando a gente lida com a PME, né? E a questão de acessórios, equipamentos, a gente sabe que são raros os hospitais que têm torre, são raros os hospitais que têm polígrafo. Você vai fazer uma ablação, mapeamento 3D, normalmente o equipamento fica incomodado. É uma realidade que existe. Até furadeira, né? Depois que proibiram a Black & Decker, ficou punk o negócio, né? Todo mundo teve que comprar e não querem mais do ar comprimido, eles querem em bateria. Então, tudo isso é evolução, mas a gente tem que saber que precisa ser feito de forma muito em processo, né? Com muita calma. A Anvisa está divulgando aí, eu estou recebendo nos WhatsApps, a Anvisa vai monitorar preço, e vocês todos estão acreditando nisso. Mas se vocês lerem a matéria, não é nada disso. O que a Anvisa está fazendo, ela está simplesmente fazendo uma consulta pública nova da RDC 185 de 2006. O que fala a RDC 185 de 2006? Ela fala sobre a obrigatoriedade que a indústria tem de, quando vai registrar um produto da Anvisa, dizer quanto que custa em outros países. Ela só está fazendo isso.
todo mundo achando assim, opa, a Anvisa vai botar. Gente, não acreditem nisso. A RDC 185 vai ter algumas regras mais, a consulta pública foi aberta ontem, então participem, que é justamente falar critérios de precificação conforme a legislação. Não que ela vá regular preço. E eu tenho até medo, porque ela já faz isso pela RDC 185, e se vocês analisarem com muita calma, vocês vão ver que o Brasil é o país que paga mais caro, sempre. E aí você vai falar assim, não, André, é o imposto. Nosso imposto é o NCM, Nomenclatura Comum Mercosul para a OPME. Existem produtos que são 0% de imposto e a gente paga mais caro, como, por exemplo, marca-passo, CDI. A gente paga mais caro do que qualquer país. Então, não é bem assim. Então, quais são as ações importantes que a gente precisa ter, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que todos nós somos responsáveis solidários. Não interessa, hospital, operadora, médico, circulante de sala, enfermeira do centro cirúrgico que deixou entrar fornecedor com material inadequado. Todos nós somos corresponsáveis. Colocamos a caneta em algum momento, os fornecedores, os fabricantes, então a gente precisa ter isso em mente para saber que a gente precisa trabalhar em conjunto em prol da qualidade da assistência prestada. Não adianta colocar o fornecedor, é o fabricante que fez errado, é a operadora que liberou isso. Não, gente, todos nós somos corresponsáveis. Então, isso tem que ficar claro para todo mundo. E a auditoria, ela faz parte desse processo para estar melhorando toda essa questão de dividir essa corresponsabilidade, né? Então, é importante ter, primeiro, qualidade da assistência, conhecimento do OPME, conhecer a tecnologia, dizer não por dizer não, ou dizer sim por dizer sim, não vai levar a gente a um lugar ideal, né, vamos dizer assim. Trabalhar com protocolos e diretrizes, não tem como a gente trabalhar diferente. E aqui eu vejo que cada vez mais a auditoria está fazendo isso, que é o principal papel da auditoria, é fazer com que aquelas pessoas que precisem, recebam, e aquelas que não precisem, não recebam. É esse o principal papel. E mais do que isso, o papel é educativo. E é impressionante, eu tenho trabalhado muito com junta médica e segunda opinião lá pela empresa. E a gente vê que, quando começa a ter juntas muito bem elaboradas, segundo opiniões bem elaboradas, o médico ele começa a pensar antes de pedir, porque ele sabe que vai ser negado numa junta. Então, com isso, você está fazendo o quê? O seu papel educativo. E, mais do que isso, protegendo o paciente de um procedimento desnecessário, por exemplo, né? É necessário adequado conhecimento sobre segurança e sobre eficiência, efetividade, antes de tudo. Algumas dicas que eu vou deixar para vocês é, primeiro, o material está adequado ao procedimento. Isso precisa ter. Ah, André, você está parecendo chover no molhado, mas muitas vezes o procedimento tem no rol, mas o material não tem nada a ver com o procedimento proposto. E aí, como é que faz, né? Não existe, o procedimento, o paciente precisa do procedimento ou precisa do material? Ou precisa mudar o material? Então, a gente precisa fazer esse encontro, né, entre material e procedimento. É interessante trabalhar com o que a gente já negociou. Se eu tenho uma tabela negociada, ou com o hospital com fornecedor, operadora com fornecedor, se eu começo a não usar esse material, eu vou ter dificuldade de fazer novas negociações, porque o fornecedor vai dizer, pô, eu venho aqui, eu negocio tabela e você autoriza para outro. Então, a gente precisa ter transparência nesses processos. Se tem rol, se tem medicina baseada em evidência, lembrando que não é mandatório, é uma recomendação, mas é importante. Para que serve a medicina baseada em evidência? Eu vou usar a prática do médico, a curva de aprendizado com a medicina baseada em evidência nas melhores práticas. Então, um exemplo claro que eu gosto de dar é o selante e a cola. O selante e a cola, em termos de medicina baseada em evidência, eles têm os mesmos resultados, a mesma efetividade, só que um custa 7, 8 mil e o outro custa 1.000, 2.000. Então, por que eu vou gastar 8 mil se eu posso gastar 2.000? Então, é essa questão. E aí eu estou tirando a qualidade? Claro que não, eu faço reuniões com os neurocirurgiões e eles, não, claro, dá para usar. Então, é importante a gente fazer essa análise, eu comparar Coca-Cola com Coca-Cola. Os protocolos que eu já falei e normatização. Que tipo de normatização? Para não ficar vai e vindo o pedido. Eu, hospital, o que eu posso contribuir? Eu, operador, para meus auditores analisarem uma indicação de um aneurisma cerebral, que informação ele precisa? Tamanho do colo do aneurisma, tamanho total do diâmetro do aneurisma, localização do aneurisma, há quanto tempo que ele tem o aneurisma, a taxa de crescimento anual e outras informações que aí a auditoria é que vai montar. Qual a importância disso? Agilizar o processo, porque a gente fica muito no retrabalho.
Então, quando a gente agiliza, já chega a documentação limpa, com tudo, não fica indo e voltando, e muitas vezes o consumidor no meio ansioso, porque a cirurgia já foi marcada, já está reservado o centro cirúrgico, ainda não foi autorizado. E aí dá problema, o centro cirúrgico perde, todo mundo perde. O centro cirúrgico perde uma sala que estava reservada, o médico se estressa, o paciente se estressa, a operadora também acaba recebendo NIP. Então, assim, não é bom para ninguém. Isso é falta de processo. Precisa construir, de acordo com cada realidade. E o que é evidência, né? A gente fala assim, não dá para não trabalhar com evidência, né? Eu gosto desse exemplo que, graças a Deus, né, advogados e juízes, eles precisam trabalhar com evidência para a tomada de decisão. A mesma coisa controladores de voo. Então, por que na área da saúde a gente não tem como... A era do achismo acabou mesmo. Então, a gente precisa trabalhar com evidência porque a gente está falando de pessoas, de vidas. E aí... O procedimento aconteceu, tem mais processos para fazer, que aí muitas vezes não fazem. E aí vem de novo a responsabilidade solidária. Checar o procedimento, etiqueta de rastreabilidade, que é uma briga de foice. Eu participo da Câmara de Implantes da Associação Médica Brasileira e ninguém abre mão. O PROCON está lá sentadinho, ele fala, não tem como abrir mão, vamos pensar em vocês, gente. Eu sou um paciente, eu vou lá e faço uma cirurgia de coluna. Quebra um parafuso dentro de mim. Eu preciso trocar esse parafuso e eu não sei o que tem dentro de mim. Eu não sei qual é a chave, qual foi o material. Como a gente tem casos aí que tem que abrir o paciente 2 vezes, uma para ver o que tem dentro e a segunda para fazer a cirurgia. Não tem cabimento. Então, a legislação ela tem que ser cumprida e ela começa lá dentro quando recebe o material. É fácil fazer? Não é tão fácil, mas também não é difícil. É só melhorar o processo. Desde o momento que chega a caixa dentro do CME. E, André, os fornecedores dizem que é impossível. Eu falei, então, nós temos um grande problema aí. Porque eles emitem uma nota fiscal. E a nota fiscal ela vai ter o lote, a referência e a Anvisa. Então, eles estão dizendo que aquela nota fiscal é mentirosa. E não é. Porque ele tem que mensalmente avisar o fabricante qual usou, quem foi o médico, quem é o paciente, qual foi o hospital. Isso é rastreabilidade obrigada até pela RDC 16. Então, mais uma vez, a questão também de conferir nota fiscal, fornecedor. Outra coisa, um fornecedor só pode fornecer um produto se ele tem carta de autorização do detentor do registro. E muitas vezes a gente não vê isso. A gente vai no preço e o barato sai caro. Às vezes você está comprando de um fornecedor que não tem autorização e você não sabe nem a procedência desse material. Então, esses cuidados também são importantes. Aqui são algumas normativas, que as RDCs, todas que nós temos aí, as etiquetas, né? Eu nem brigo pelas 5 etiquetas, a ANS ela foca muito nas 3 etiquetas, porque as 3 etiquetas são as principais, gente. Olha que delícia, o paciente sai do hospital com um documento, com o laudo dele e o material que foi utilizado. Isso é o correto, porque ele precisa saber isso amanhã, ele vai fazer um retorno, o hospital precisa ter essa documentação e a operadora, ou quem vai pagar, ou o Sistema Único de Saúde também precisa saber disso, porque os problemas acontecem. Então, a gente tem lá, aqui é uma outra RDC mais nova, que fala especificamente dos estentes coronários, todos, e das próteses de quadril e joelho, que além da etiqueta, ele tem que ter uma leitura lá, de um código para saber de onde que vem a procedência. E qual a importância disso? Os casos de revisão. Qual a causa da revisão? Por que houve revisão? A gente começa a rastrear e melhorar a qualidade. Restenose intraestente. Hoje se coloca muito estente coronário em lesão culpada, que não é lesão com isquemia. Que é isso? É a lesão que ela tem estenose, mas o sangue está indo muito bem e o paciente poderia estar fazendo tratamento clínico. Hoje, conforme as diretrizes, acima de 3 estentes, vai sentar um heart team, 3 cardiologistas clínicos, 1 cirurgião cardíaco e um hemodinamicista para decidir qual a melhor estratégia de tratamento, se é cirurgia cardíaca, se é clínico ou se é stent. Hoje é recomendado. Isso, gente, é melhorar a qualidade da assistência prestada. Algumas operadoras eu tenho orientado para, quando fizer contrato com o hospital, pedir o heart team para esse tipo de avaliação. Alguns hospitais já têm o heart team. E aí, quando vem o pedido para o operador ou de um múltiplo stent, já está lá tudo laudado pelo heart team. Quem ganha? Todos nós, que amanhã ou depois, né, ainda mais quem trabalha com a PME, né, pode precisar de estar usando qualquer um desses
problemas que tem. E aí, por que eu tenho que ter rastreabilidade? Alerta da Anvisa todo dia, gente. E como é que eu vou saber se eu tenho um produto no meu hospital que precisa ser rastreado, se eu liberei para algum cliente? Eu peguei um exemplo em relação aos vários marcapassos que estão dando problema aí da Medtronic, e todo dia chega coisa nova. A gente teve aí os Solaris, que teve problema num lote nas embalagens dele, então a gente tem que estar acompanhando isso para a proteção e segurança do paciente como premissa, aqui só relatando o caso. As regulamentações, elas existem, então, o 956, todo mundo já conhece. O que acontece? O médico ele tem que prescrever a descrição técnica do material e não exigir marca ao fornecedor. A 1982, ela fala sobre a questão dos procedimentos experimentais. Como também, em São Paulo, eles foram um pouquinho além. Além da questão da descrição técnica, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, ele proíbe a entrada de fornecedor no centro cirúrgico, salvo exclusivamente para tirar uma dúvida técnica, mas sem acesso ao campo cirúrgico. Porque, gente, tem centro cirúrgico que é feira hospitalar. Tem centro cirúrgico que a folha de gastos é do próprio fornecedor. Então, vocês estão dando o quê? A galinha para a raposa tomar conta. Fala assim para a raposa, toma conta e anota tudo que você vai precisar de galinha aí. É exatamente isso. Então, essa função é do hospital, não é do fornecedor. E o off-label, que fala o seguinte, ele exclui de cobertura? Exclui. O médico pode fazer uso do off-label? Pode, por conta e risco dele. Se o paciente tiver alguma complicação, ele vai responder. E o paciente tem que assinar um termo de consentimento livre esclarecido. Então, gente, com tudo isso que eu falei, é exatamente o resumo disso aqui. Questões técnicas, econômicas e éticas. Técnicas, informações gerenciais, foco no paciente, os protocolos de OPME, o que seria? O que usa em cada procedimento, quais são os materiais básicos, os materiais sob justificativa, criar critérios para a incorporação de novas tecnologias, consensos com as especialidades médicas, contratos com olhar técnico-jurídico, não pode ser só o jurídico, o técnico tem que dizer quais os problemas que ele tem no dia a dia, porque senão fica aquela discussão doida, cada um tem razão, e que cada um tem a sua razão, porque o contrato não está bem elaborado. Nós temos as questões comerciais, que é a comunicação entre todos os players, certificar os fornecedores, saber quem é o seu fornecedor, se ele está apto, se tem documentação, melhorar a questão dos modelos de pagamento, negociar sempre, conhecer o mercado, trocar essas informações. Aqui os players, conforme eu já tinha comentado, ainda temos as agências aí reguladoras, que vão estar sempre aí trazendo alguma novidade que a gente também tem que estar acompanhando. Aqui são os fluxos de fornecedores, né, que todo mundo já conhece. Aqui é uma apresentação da Braide. E aqui é um dado muito interessante, mostrando que hoje, nesse relatório da Braide, saiu que a ortopedia é em primeiro lugar e cirurgia cardiovascular em segundo. Já no DataSUS, porque é específico, né, para o SUS, já está tendo um crescimento, mas mudou. Vocês vão ver que os 10 mais são esses, né, Biotronic, Medtronic, Sanjudic, Abbott, Boston. Eu vou deixar esse material para vocês. Mas quem está em primeiro lugar é o cardiovascular, em segundo é a ortopedia. Por quê? Porque no SUS o material da ortopedia ainda é um material muito básico, não se trabalha muito com bloqueado, com materiais com novas tecnologias. E aqui você vê que o stent ainda é o grande campeão. Então, depois eu vou deixar esse material para vocês. Aqui mostrando os hospitais, que tem mais os faturamentos em milhões, né? Esse é um trabalho que foi feito pela Heads in Health. E, para finalizar, as questões éticas, que são as legislações, os comitês de ética, regra de compliance, denúncia, gente, denunciar sempre que for necessário e transparência nas ações. Aqui, gente, é um dado da Abrad mostrando que é normal a maioria dos hospitais cobrarem taxa de comercialização. E aí nós temos dois problemas, porque quando ele cobra taxa de comercialização, vai ter o desconto em boleto. Só que o fornecedor ele vai pagar o imposto em cima da nota cheia. E só que, no final, quem está pagando essa conta é o consumidor. Eu estou avisando porque o CAD está de olho nisso e o CAD não vai mais aceitar esse tipo de coisa. Algumas Redditor foram autuadas, está público lá no CAD, questionando que não pode fazer desconto em boleto. Até poderia se tiver o desconto declarado na nota fiscal, mas não nota fiscal cheia com desconto em boleto. Então, é melhor o quê? Criar tabelas. O que eu sugiro para os hospitais é isso, criem tabelas, para não ficar aquela apresenta nota fiscal, quando verifica, assim, um finge que está falando a verdade, outro finge que acredita. Então, não é uma transparência da relação. E outro problema que a gente tem que ter muito cuidado são
empresas fornecedoras, grupos econômicos que são donos de mesmas empresas e que vendem produto concorrente. Isso também não é permitido. Então, a gente precisa estar olhando se quem a gente está cotando, porque às vezes eles fingem que estão cotando, mas é tudo a mesma empresa. As três cotações são o mesmo grupo econômico. Isso também não é permitido. Eles podem até ter várias empresas, mas não podem vender produto concorrente. Aqui são alguns cases, então, eu estou dizendo o seguinte, fizemos o processo dizendo o seguinte para vocês, que é possível redução com qualidade. Então, aqui são alguns cases. Aqui foram um caso de ortopedia, que o que foi pedido é 64% de redução porque não era necessário. Isso foi assim, numa conversa. Aqui é a mesma coisa. Aqui já foi na área de bucomaxilo. Se pede parafuso até não poder mais. Acho que vai botar o paciente de parafuso, o rosto do parafuso, né? E aí a gente reduziu os parafusos 38%, auditoria em loco, essas coisas todas. Parece brinquedo, mas se a gente não fizer isso, vai para tudo para conta. Então não tem como. Esse foi muito interessante, que foi a dúvida era uma só, se o paciente poderia usar ou não o famoso rotablator, que é o aspirador de trombo, aí, o giro lá coronário para lesão aguda crônica, que não tem como passar. Isso já é considerado necessidade do RATIM. Nós passamos para o RATIM, o paciente precisava só de tratamento clínico. Tinha sido pedir 2 stents, não precisava nem de stent, nem de rotaplator, nem de balão. Era tratamento clínico. Então, veja a importância. O paciente está bem, está ótimo, sem precisar fazer a intervenção. E o risco, quando usa um dispositivo desse, é do paciente, inclusive, para uma cirurgia cardíaca por dissecção de artéria coronária. Então, o objetivo dessa vinda aqui, mais uma vez eu agradeço, acredito que todos nós temos o mesmo objetivo, são esses, né? Segurança do paciente, a qualidade da assistência, eficiência operacional, reduzir desperdício e variabilidade, melhorar a relação entre todos nós, né? Ofertar uma boa relação custo-benefício, não dizendo dizer que o produto é melhor, o que ele vai trazer de benefício clínico. Às vezes ele é mais caro, mas vai dar menos dias de UTI para o paciente. Então, vamos estudar, vale a pena incorporar? Vale, claro que vale. Então, a gente tem que ver o sistema como um todo, né? Risco de glosa, atrás, a gente tem gosto de quanto mais glosa, melhor não. Pode ter, quanto mais glosa, mais processo está errado. Porque tem gente que finge que glosa, gente que finge que é glosado. Eu lembro quando eu trabalhava no hospital, o pessoal falava assim, bota na conta, esse aí sempre glosa mesmo. Não, isso é falta de processo, precisa rever. Não pagamentos de materiais necessários, e com isso a gente vai ter uma confiança e resolubilidade. Quero deixar essa mensagem para vocês, que quando a gente fala em gestão em saúde, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, que é o que hoje vocês estão fazendo, coisas diferentes, então vocês vão ter resultados diferentes. Mais uma vez eu agradeço, está aí meu contato, muito obrigada aí pela oportunidade, fico à disposição. Ouvir a Andréa Bergamini é um prazer sempre, né? É muito conhecimento numa pessoa só. Realmente a buco refaz a face da pessoa só com parafuso. Uma das perguntas que chegou aqui, Andréa, na maioria dos pedidos médicos, o profissional coloca a indicação de um fornecedor. O que o prestador e a operadora podem fazer quando há uma indicação tão clara de quem que ele quer o produto? Precisa usar a legislação, né? Quando a gente fala de CFM, tem que deixar claro que é um 956. E a 956, ela é bem clara que ele tem que colocar a descrição técnica do material, quantidade, tamanho, diâmetro. No artigo 3º, ela diz que é vedado ao médico determinar o fornecedor. Então, tem que usar. O que eu tenho feito? Eu tenho colocado já na solicitação a frase da 1956. Lembramos que isso, que aí o médico já vai colocar a descrição técnica. Existem algumas operadoras que já pedem para o médico colocar as 3 marcas. O que eu não acho que vale a pena. Eu acho assim, porque às vezes o hospital tem padronizado outra marca. Então, o que é melhor é que ele coloque a descrição técnica. São raríssimos os casos no Brasil de exclusividade. Não tem nem 1% que só existe um fornecedor e aquele produto. Ok. O fornecedor ele pode emitir etiqueta de rastreabilidade?
O distribuidor não. Só quem pode emitir etiqueta de rastreabilidade é o detentor do registro. Isso é a norma da Anvisa. Que tiver, por exemplo, ou é a Abbott, ou se ele é detentor do registro. E se vocês conversarem com todos os fabricantes de ortopedia, eles já entregam essa etiqueta. Se alguém já visitou, vai ver. Cada parafusinho vem 5 etiquetas. Depois, sim, outro dia eu estava no hospital e eu vi chegando o parafusinho com 5 etiquetas. Distribuidor não emite. Inclusive, quando a Anvisa visita, ela verifica se tem impressora de etiqueta lá, porque não pode ter. Importador, detentor de registro, sim, ele pode. Tem alguma RDC que informa que os lacres ou as etiquetas elas têm que ser anexadas às originais nos prontuários? Então, a etiqueta tem RDC. Ela tem RDC, tem várias. Eu coloquei algumas, a 16, RDC 59 de ortopedia. Tem várias ali, de acordo com a área. E a resolução do CFM 1804. Agora, embalagem, aí é questão contratual. Por quê? Não existe nenhuma legislação que seja obrigatório que o hospital apresente embalagem. Mas a gente sugere que nas auditorias olhem, porque, infelizmente, existe hospital que reprocessa material que não é permitido, ou que reprocessa o que é permitido, no entanto, cobra como novo. Então, aí já é mais a nível de contrato, que a embalagem vai ter que ser apresentada para pagar o procedimento. Não como RDC. RDC é só obrigatório para produtos implantáveis, que tem que ter etiqueta. Qual tem sido a sua experiência com endopróteses nacionais? Depende da marca, mas a qualidade da produção na fábrica nacional tem aumentado muito, bastante. Tanto a parte de ortopedia, a parte de cardíaca, tem melhorado cada vez mais, até porque as máquinas são feitas, vêm de outros países. Inclusive, tem vários produtores nacionais que exportam produtos aqui. A questão do instrumental, que era o problema, já não tem sido porque eles estão importando instrumental. Quando eles fabricam instrumental, às vezes não é muito bom, mas estão importando e está melhorando bastante. Então, essa história é meio mito. Existe um produto ou outro que o médico vai ter dificuldade de achar um instrumental adequado, como prótese de joelho, são raros os casos que você consegue uma nacional com um instrumental mais adequado, mas quadril, por exemplo, já melhorou bastante, e a tendência é melhorar cada vez mais. Ok, quero agradecer a participação da Andréa Bergamini, vou entregar a ela o seu certificado.